Vamos continuar o nosso estudo então do livro Obras Póstumas. Nós tínhamos parado aqui no capítulo que trata da morte espiritual, um capítulo bem interessante, né, que Kardec nos ofereceu, porque esse tema foi apresentado a ele, né, por pessoas, né, do seu convívio, da sua época, e aí, então ele trouxe para nós aquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer em termos de conhecimento a respeito desse assunto. Nós conversamos aqui sobre duas partes. A primeira parte, Kardec falava sobre a desencarnação, sobre o período de perturbação, sobre a adaptação dos espíritos no plano espiritual, o tempo que cada um leva para poder se adaptar, as condições e tudo mais. E essa segunda parte, falando agora sobre a reencarnação. Então ele falou assim que em vez de pensarmos em morte espiritual, pensemos na desencarnação e na reencarnação. A desencarnação a gente já viu, a reencarnação nós começamos a ver, e eu vou começar aqui fazendo uma recapitulação rápida, apenas lendo aqui um trechinho daquilo que nós já começamos, só para retomarmos o nosso raciocínio. Kardec coloca então assim para nós. Filhinho, eu vou começar na página 303 aqui, vou voltar uma página e meia, depois eu pego aí onde você parou. Então ele diz assim para nós: na reencarnação, as coisas se passam de outra maneira. No momento da concepção do corpo, destinado ao espírito, este é tomado por uma corrente fluídica que, semelhante a um laço, o atrai e o aproxima de sua nova morada. Desde então, ele pertence ao corpo, como o corpo lhe pertence até a morte deste último. Entretanto, a união completa, a tomada da posse real, só acontece na época do nascimento. Desde o instante da concepção, a perturbação toma conta do espírito. Suas ideias tornam-se confusas, suas faculdades se anulam. A perturbação vai crescendo à medida que o laço se estreita. Torna-se completo nos últimos tempos da gestação. De maneira que o espírito nunca é testemunha do nascimento do seu corpo, não mais do que o foi de sua morte. Ele não tem disso nenhuma consciência. Nós já falamos sobre essa parte, que no momento em que nós estamos naquele período de gestação, a nossa consciência vai se tornando cada vez mais ofuscada, cada vez mais nublada, da mesma forma que no período da desencarnação, quando nós vamos nos aproximando daquele período de desprendimento completo, né, do nosso corpo físico, retornando ao plano espiritual, nós também somos tomados por essa perturbação, né, de um modo bastante intenso. Aqui então continua. A partir do momento em que a criança respira, pouco a pouco a perturbação se dissipa. As ideias gradualmente retornam, mas em outras condições, quando da morte do corpo. Naturalmente, quando se fala sobre essa perturbação vai se dissipando, nós falamos isso no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, né? Então ela vai gradualmente se dissipando. Ao contrário do que acontece com o espírito durante a sua desencarnação, ele pode ficar durante muito tempo num estado de perturbação, sem se dar conta da sua nova realidade, sem se dar conta que desencarnou, sem se desprender das angústias e aflições que ele viveu naquele período, né? Bom dia, professor. E aí então, durante a nossa reencarnação, o processo acontece de uma forma diferente. É natural que conforme nós vamos amadurecendo fisicamente, o nosso sistema nervoso vai amadurecendo, a nossa consciência vai se expandindo, né? O nosso psiquismo vai amadurecendo, e aí então nós começamos a tomar consciência a respeito de nós, não necessariamente da nossa realidade espiritual, exatamente porque o esquecimento do passado torna-se para nós, né, um obstáculo a essa lembrança plena, né, desse nosso passado breve, né, desse passado próximo. E continua. No ato da desencarnação, as faculdades do espírito não ficam simplesmente entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, como no retorno à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam pelo estado latente. Então todas as faculdades que nós temos, habilidades, conhecimento, tudo isso fica no estado latente e vai amadurecendo conforme a nossa necessidade
no caso da programação reencarnatória que nós estamos. Então nós nos lembramos de tudo aquilo que foi conhecido, de que nós aprendemos na nossa encarnação anterior. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega nesse fim de semana, e eu até comentei com vocês, né, que é o técnico do meu computador, e a gente conversava então sobre a vida no plano espiritual. Ele é católico, não tem conhecimento sobre nada disso. E aí então ele falava assim, mas é estranho, né? Por que a gente não se lembra das coisas do passado? Né? Porque eu poderia lembrar daquilo que eu fiz anteriormente e trazer para hoje. Né? Aí eu trouxe para ele um pouquinho de doutrina e comentei assim, né? Mas o interessante é que o fato de você ter vivido no passado e trabalhado, por exemplo, com uma determinada atividade, né? Ter trabalhado com engenharia, por exemplo, você trabalhou com uma engenharia com o conhecimento, aplicando o conhecimento para as atividades daquele período. Então vamos supor que você foi um engenheiro construindo casas com aquele material, com aquela estrutura, você foi um projetista de barcos, construindo barcos de madeira, você foi o engenheiro que trabalhava com aquelas engenhocas, sempre com aquele mesmo material, mas a partir do momento em que você desencarna, o que você assimila de fato não é o conhecimento de você construir o castelo, mas são os cálculos, é o conhecimento da lógica de você trabalhar com aquilo, que isso pode se desenvolver sendo aplicado com outros materiais em outra época. Então, na verdade, o conhecimento daquilo que você viveu no passado é muito diferente da atualidade. Né? Dudu colocou, essa perturbação da reencarnação seria a mudança que se faz de um fluido etéreo na erraticidade para esse fluido do planeta Terra em que vamos nascer? Poderia ser essa mudança? Não, na verdade é o contato com o corpo físico, né, Dudu? Não é bem a questão dos fluidos, né? Até porque a gente lembra sempre que nós temos muitos espíritos que vivem aqui entre nós, envolvidos por esse fluido do nosso mundo físico, e estão em plena consciência do que acontece no plano espiritual. Mas o fato de nós estarmos presos, entre aspas, ao nosso corpo físico, né, e nós temos uma ligação direta com o nosso sistema nervoso, que dá para nós, através dos nossos sentidos, uma consciência daquilo que acontece à nossa volta, então você acaba perdendo o contato com o plano espiritual exatamente por estar preso, vinculado ao corpo físico, ao corpo material. Então não é por causa do fluido, né, e sim por causa do corpo físico que nós estamos aqui conectados. Então por isso que essa seria a grande dificuldade. Né? E quando no desencarne perdemos esse fluido terreno e entramos nesse fluido menos denso. Aí é a mesma coisa, né? Você se desprende do corpo físico e você acaba então... Vamos colocar da seguinte forma, colocar assim uma analogia, bom dia pessoal que chegou, colocar assim uma analogia mais simples para compreendermos. Imaginemos assim que nós somos nós somos ali uma determinada quantidade de vapor que se encontra disperso na atmosfera. No momento da sua reencarnação, esse vapor ele acaba sendo comprimido dentro de um balão, dessas bexigas de aniversário. E você passa muito tempo com a sua consciência comprimida dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente, sem ter consciência daquilo que acontece à sua volta, exatamente porque você por estar contido dentro daquele recipiente. No momento da desencarnação, seria como se esse balão estourasse. No momento em que ele estoura, aquele vapor que estava comprimido, ele começa a se expandir. E aí ele começa a entrar em contato com a atmosfera que existe à volta, e aí ele começa então a se misturar, ele começa a assimilar a temperatura, a pressão, as características daquele ambiente. Então a nossa consciência seria mais ou menos fazendo essa comparação. Então quando nós estamos presos dentro de um balão, estamos restritos dentro daquele pequeno universo. Quando você se expande, quando acontece, por exemplo, durante o sono, em que há emancipação, em que o espírito se desprende parcialmente e começa a viver uma realidade do plano espiritual, seria como se esse gás conseguisse se libertar temporariamente daquela bexiga, não completamente, mas só uma parte dela, e depois ela retornaria no momento em que ele volta ao estado de vigília, né, em que ele acorda. Então podemos colocar mais ou menos assim quando se fala sobre a nossa consciência, o nosso pensamento. Né? Não, esse gás é a consciência que eu estou colocando. Tá?
Então se imagina que o nosso pensamento é todo esse gás, é ele que se expande, é ele que se contrai. Quando ele se contrai, significa que ele está preso à realidade do dia a dia dele. Né? E quando ele se expande, significa que ele conseguiu se libertar. Ou parcialmente, ou totalmente, né? No caso do desencarne, por exemplo. Bom dia, Francis. Bom dia, pessoal. Então, isso é a consciência que nós falamos, né? O entendimento, o conhecimento que o espírito tem. Muitas vezes nós temos aqueles gases, né? Eu vou continuar utilizando essa analogia dos gases. Podemos imaginar que nós temos aqueles gases que são mais densos e menos densos. Né? Nós sabemos, por exemplo, que o gás hélio é muito mais leve que o gás oxigênio. Nós sabemos também que o gás oxigênio é muito mais leve do que o gás GLP, né? Esse gás de cozinha que nós temos hoje. Né? O gás de cozinha ele fica preso no solo, né? Exatamente por causa da sua densidade. Então nós podemos imaginar que nós temos espíritos que têm ali a sua consciência muito densa, que são aqueles espíritos ainda presos ao mundo físico. Então, embora o balão tenha estourado, esse gás fica simplesmente preso aqui no chão. Ele simplesmente desce e fica aqui vivendo a realidade do mundo físico. Porque ele tem interesses, porque ele tem ainda a sua visão voltada para essa sua realidade limitada. Enquanto que aqueles espíritos, né, e gostaria muito que todos nós fôssemos dessa forma, mas infelizmente não será assim tão simples, né? Mas aqueles espíritos que são mais desprendidos da matéria, que são mais espiritualizados, seria como esse gás hélio, que a partir do momento em que o balão estoura, de imediato ele começa então a subir, né, a se elevar nas alturas para poder se misturar com as camadas mais elevadas da nossa atmosfera. Então podemos imaginar que não apenas o gás fica comprimido, mas existe também a qualidade desse gás, o tipo desse gás. Então, aqui desde aqueles mais sutis até aqueles que são os mais densos. Mas todos eles ficam restritos aqui no mundo físico no momento da sua encarnação. Tanto é assim, né, como a gente pensa, vamos pensar uma pessoa bem espiritualizada, vamos falar sobre Madre Teresa de Calcutá, né, um espírito bastante elevado, e demonstrou isso claramente pelo seu estilo de vida, pelas suas realizações, mas com relação ao conhecimento do mundo espiritual era um conhecimento bastante limitado, devido à crença que abraçava. Né? Já que nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que o contato com o mundo espiritual é constante, que todos nós poderíamos nos lembrar do nosso passado e começar também a antever o nosso futuro, que essa é uma propriedade do espírito, ela, na condição de um espírito encarnado, vivia da mesma forma que todos nós, com a diferença de que os seus valores, a qualidade do seu gás era diferente. Era um gás, vamos dizer assim, que os nossos balões são aqueles balões que quando você solta eles vão para o chão. Madre Teresa é aquele balão que se você soltar ela se eleva, porque é um gás mais leve, mas ela continua presa à realidade do mundo físico. Né? Então, é assim que a gente poderia fazer essa comparação, né, para poder facilitar o nosso entendimento. Continuar aqui. A vida corporal tem por objetivo desenvolvê-las pelo exercício, desenvolvê-las as faculdades, né? Tudo aquilo que o espírito tem de conhecimento, de talento, de habilidade, ele vai se desenvolvendo conforme ele vai exercitando através das experiências do seu dia a dia. Mas nem todas podem desenvolver-se simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o desenvolvimento de outra, enquanto que, através do desenvolvimento sucessivo, elas se apoiam uma sobre a outra. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós, depois de milhares de encarnações, e quando nós falamos milhares de encarnações, não é um exagero, né? Não é uma ideia hiperbólica, né? Mas, na verdade, ela é uma realidade. Nós somos espíritos que já temos milhares de encarnações nas costas. Né? Naturalmente, as primeiras encarnações eram muito rápidas, eram muito curtas, e nós apenas lidávamos, né, com os nossos instintos e aqueles valores numa condição mais primitiva. A partir do momento em que nós fomos evoluindo e fomos amadurecendo, as nossas encarnações se tornaram, digamos assim, um pouco mais proveitosas. Né? E depois, com o passar do tempo, né, nós fomos adquirindo agora uma existência em que nós podemos viver, né? Nós podemos hoje fazer um planejamento de uma existência de 70, 80, 90 anos de idade.
A gente lembra que na Idade Média, por exemplo, a expectativa de vida de uma pessoa comum era de 30 a 35 anos de idade. Né? Então você aos 35 anos de idade você já era avô, já estava ali com o seu corpo físico nas últimas, provavelmente banguelo, provavelmente com a glicose e colesterol lá em cima, infartando, tendo AVCs, cheio de fraturas mal cicatrizadas, com doenças de toda a ordem, né, que afetavam o nosso corpo físico, porque a medicina não era desenvolvida naquela época, consequentemente a nossa existência física era muito breve, porque nós não tínhamos recursos da tecnologia para estender, para prolongar a nossa vida. Né? Hoje nós temos a medicação, nós temos terapias, nós temos exercícios que são programados, um conhecimento maior sobre a nossa vida. Né? Mas lá naquele começo, nós muitas vezes nascíamos, podemos imaginar quantas vezes nós nascemos e desencarnamos antes de completarmos, por exemplo, 5 anos de vida, já que nós não tínhamos um pediatra para cuidar. E não precisamos ir muito longe, basta vermos, por exemplo, estudando sobre a expectativa de vida de muitos países aqui no nosso planeta. O Brasil hoje, né, como eu passei para vocês, tem uma expectativa de vida de 74 anos de idade. No Japão chega aos 82 anos de idade, mas nós temos países na África em que a expectativa de vida não passa de 50 anos. E por que não passa de 50 anos? Guerras civis, doenças. Nós temos países na África, por exemplo, temos na África que 50% da população está contaminada com o vírus da AIDS. E isso em pleno século XXI. Então imagina como era no século III, no século IV, no século V na África, em que eles comiam de tudo, não tinham nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de conhecimento sobre essa questão da saúde. Né? Tudo era feito de modo muito primitivo. Então por isso, né, embora o instinto também nos ajude, né, nós podemos ver, por exemplo, que as tribos indígenas conseguem fazer com que muitos dos seus anciões cheguem a uma idade relativamente avançada para aquela cultura. Isso porque instintivamente eles acabam desenvolvendo conhecimento relacionados com a natureza e tudo mais. Né? Mas as intempéries do dia a dia acabam dificultando bastante esse prolongamento da vida. Por isso, então, hoje nós temos uma existência que nos permite viver experiências mais prolongadas, nos permite desenvolver essas habilidades, essas faculdades, esses talentos de um modo mais eficaz, né, de um modo mais efetivo, e ao mesmo tempo nós temos também hoje tudo aquilo que vem acumulado no nosso subconsciente. Então eu sei que eu tenho algumas habilidades, eu sei que eu tenho algumas preferências, algumas tendências. Basta a gente se analisar, fazendo ali uma autoanálise cuidadosa, a gente vai ver do que eu gosto exatamente. O que eu gostaria de fazer? Aquela pergunta clássica para as crianças, né? O que você quer ser quando crescer? Nós fazemos essa pergunta porque nós temos as nossas preferências, e essas preferências não são ao acaso. Eu não começo a gostar de alguma coisa ao acaso. Eu gosto de alguma coisa porque nesse momento ela me chamou a atenção, ou porque eu já trago alguma tendência a me aproximar daquele tipo de atividade ou daquele tipo de cultura, de arte, qualquer coisa assim. Né? Então todos nós trazemos essa bagagem intelectual, essa bagagem de habilidade e de tendências. Mas elas não se manifestam, como os espíritos colocaram para nós, todas de uma única vez. Exatamente porque se eu começar a desenvolver todas as minhas tendências ou tudo aquilo que eu gosto ao mesmo tempo, eu simplesmente não vou saber para onde andar. Vai ser aquela coisa assim, né? Eu gosto mais desse, mas eu gosto mais do outro e gosto muito mais do outro também. O que eu vou escolher? Eu acabo não escolhendo nenhum. Então nossa vida seria muito perturbada em virtude da falta de foco. Né? Porque a palavra correta seria exatamente essa. Porque quando nós reencarnamos, nós estamos aqui focados num determinado propósito, embora de um modo inconsciente, porque nós não sabemos exatamente. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, qual é o sentido da nossa vida? O que exatamente eu vim fazer nesse mundo? Embora eu não saiba racionalmente, basta eu observar que todas as experiências que eu vivo com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, com relação ao meu tipo de vida, com relação aos tipos de relacionamento que eu tenho, isso vai me direcionando para determinado caminho que, embora eu possa não gostar, é aqui o caminho que me foi apresentado, e é ali que eu preciso me desenvolver.
Então tudo aquilo que eu gosto, que foge dessa programação, acaba ficando adormecido, porque se isso se manifestasse, acabaria me prejudicando. A forma como isso se dá para nós ainda é um mistério. Né? Porque é muito fácil a gente falar que só se manifesta aquilo que é importante e aquilo que não é importante acaba ficando adormecido. Mas como a nossa consciência separa uma coisa da outra? Aí é uma questão da programação reencarnatória, aí já entra naquela casa dos mistérios que pertencem ao mundo espiritual e que nós não temos acesso. Né? Então tudo isso faz parte de um processo que nós vamos gradualmente compreendendo. Então nós podemos dizer que esse tipo de informação faz parte daqueles cursos de pós-graduação que nós ainda não alcançamos. Né? Então cada coisa chega ao seu tempo. Né? Pois é, né, Sandra? Todo mundo indeciso, né? Um quer ser uma coisa, depois quer ser outra coisa, mas é natural que seja assim. Né? A gente sempre tem assim, além naturalmente das influências que nós temos, pois é, de 10 anos, né? Além das influências que nós temos, além das tendências que nós temos, nós sofremos inevitavelmente as influências do meio. O que significa influência do meio? Toda menina, né, pelo menos era assim antigamente, né, toda garota, ela se espelhava nas professoras. As professoras eram as suas grandes heroínas. Né? Então, assim, para os jovens, para os meninos principalmente, sempre eram assim, né, os jogadores de futebol, os seus ídolos musicais. Então, muita gente quer dizer assim: o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser professor. E por que você quer ser professor? Por causa da minha professora. Por que você quer ser um atleta? Porque meu grande ídolo é o jogador de futebol. Então nós sofremos a influência do meio, né? Então da família, de amigos, daquele personagem da televisão. Então tem gente que assiste a um programa de televisão que tem ali os médicos correndo num pronto-socorro, naquele desespero todo, ou então aquele que, por exemplo, vai fazer um filme que é um piloto de caça, o outro que é um soldado. Então a gente vai se influenciando por essas profissões, por essas interpretações, e aí então desperta desejo em nós, mas nós trazemos aquilo já que vem dentro de nós. Né? Então a Vaninha nunca pensou em ser professora, né? Mas né, teve ali as suas influências também. Então, por isso nós falamos, né, que quando nós reencarnamos, nós somos direcionados por um foco. Né? Então eu tenho que reencarnar, está escrito, vamos dizer assim que está escrito, né? Nós fazemos o nosso planejamento ali. Então você vai reencarnar, você tem essas tendências que você precisa trabalhar, você tem esses valores que você precisa desenvolver, e a melhor forma para você fazer isso vai ser viver essas e essas e essas experiências. E aí então você reencarna com um preparo, com uma estrutura previamente preparada para te receber, é ali que você vai desempenhar, né, vai realizar suas tarefas, vai cumprir suas tarefas, e aí então você vai conseguir alcançar aquele propósito. A partir do momento em que você modifica um pouquinho desse objetivo, você acaba, na verdade, se atrasando. E como a programação reencarnatória sempre nos leva de volta a esse caminho, ou nós retornamos ao planejamento original pelo amor, ou retornamos pela dor. Nós sabemos, né? A Silvia colocou: se os médicos fossem como os da TV, estaremos bem melhor de saúde. Né? Pois é, na ficção tudo é mais fácil, né? Não tem jeito. Então vamos lá, continuando aqui para nós. É útil, pois, que algumas permaneçam em repouso, algumas dessas faculdades permaneçam em repouso, enquanto outras se desenvolvem. É por isso que, na sua nova existência, o espírito pode se apresentar sob um aspecto completamente diferente, sobretudo se ele é menos adiantado que na existência precedente. Então eu posso, por exemplo, ter vivido uma determinada experiência com relação à cultura, com relação à arte. Eu posso ter sido uma pessoa que desenvolveu uma profissão relacionada com uma tendência, e numa outra profissão uma tendência completamente diferente. Isso exatamente porque nós vamos direcionando a nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, a faculdade musical poderá ser ativa. Ele conservará, perceberá e, por conseguinte, executará tudo o que for necessário ao desenvolvimento desta faculdade. Numa outra existência, será a vez da pintura, das ciências exatas, da poesia, etc.
Enquanto essas novas faculdades se exercem, a da música permanecerá latente, conservando o progresso efetuado. Resulta daí que aquele que foi artista numa existência poderá ser um sábio, um homem de Estado, um estrategista numa outra, sendo nulo do ponto de vista artístico e reciprocamente. Então isso mostra, né, que exatamente que quando a gente fala, vamos supor que eu tenha sido um cientista, só que a ciência, o conhecimento que eu tinha, acabou fazendo com que eu me desvirtuasse daquele propósito de usar o meu conhecimento de uma forma produtiva. Então eu usei o conhecimento científico ou para poder satisfazer a minha ambição, ou utilizei de uma forma destrutiva, qualquer que seja a forma como eu utilizei. Numa outra existência, eu venho com aquele drama de consciência, com aquela culpa, e aí então eu faço uma proposta, eu quero ser uma pessoa que trabalha com caridade. Eu quero ser uma pessoa que desenvolva mais a sensibilidade do que o conhecimento. E aí então eu começo a me planejar para ter um conhecimento, para desenvolver inicialmente aquele meu desenvolvimento artístico de criatividade. E aí então experiências que serão programadas me levarão para esse caminho. Então, embora eu continue sendo uma pessoa inteligente como eu fui anteriormente, eu começo a desenvolver um outro aspecto da da minha personalidade, das minhas características. Tá? Pode colocar aí, Claudinho. Tá? Eu vou comentando em seguida. Continuando aqui para nós, deixa eu ver aqui. Eu participei de um estudo em outra sala da doutrina espírita, fiz um comentário lá e fui questionado da fonte. Devido às minhas respostas, me falaram que as fontes que retirei são falsas, né? Chico Xavier, Delane, Lendiz, Divaldo Franco, né? De onde disseram que fora da codificação tudo é romance para vender livros, ou seja, umbral não existe, colônias, evolução de espírito passando pelos reinos, né? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando nós falamos sobre esses temas, né, só fazendo um parênteses antes da gente continuar, né? Quando nós falamos sobre esses temas que não são abordados diretamente pela codificação, eles acabam ficando sujeitos a questionamentos, né? A forma como esses questionamentos são feitos é que faz a diferença. Muitas vezes você pode deixar em aberto a questão, falar assim, olha, a questão, por exemplo, das colônias espirituais, que é algo que eu sempre comento aqui na sala, né, que para mim é bastante simples de lidar, para outros isso acaba se tornando algo bastante agressivo, vamos dizer assim, né? Então eu também já participei de debates em outros grupos de estudos, já li livros sobre isso, né, em que, na verdade, a gente acaba fugindo, né? Pode até parecer uma coisa que se tornou um tanto quanto piegas, vamos dizer assim, né? Mas nós temos, por exemplo, que aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz para nós que nós devemos nos amar inicialmente e depois nos instruir, essa questão do amor fica em segundo plano, exatamente porque para muitos de nós, a questão do amor é indiferente. Eu não tenho que gostar de você, eu simplesmente não concordo com o que você pensa. Então é importante a gente sempre pensar que nós devemos, no nosso relacionamento dentro da doutrina, e aliás como qualquer relacionamento entre todas as religiões, é nós buscarmos fortalecer, é nós procurarmos fortalecer aquilo que nós temos de comum, aquilo que nos aproxima, aquilo que cria entre nós afinidades, e não simplesmente desenvolver cada vez mais aquilo que se torna antipático, né, que infelizmente esse é o caminho que a gente tem. Então, às vezes, uma visão um pouco radical, que acaba tirando, por exemplo, desconsiderando, por exemplo, alguns pontos, né, ou alguns autores, alguns estudiosos, eu tenho uma proposta bastante simples. Eu já resolvi isso com muita facilidade. Se, por exemplo, você apresenta um tema, e esse tema ele é polêmico, ele não está especificado na codificação, faça você mesmo a sua pesquisa perguntando para um espírito. Não fica atrás de livro, não. Né? Não fica assim, porque fulano disse, não quero saber o que fulano disse. Pesquisa você, que foi o que eu fiz. Diante de algumas dúvidas que eu tive, eu consultei alguns espíritos, os espíritos me falaram ideias semelhantes, eu formei a minha opinião e acabou. Então, se você quer saber, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu brinco com vocês, mas é uma brincadeira bastante séria. Se você quer saber como é a vida no Japão, não fica indo em livraria comprando livros sobre o Japão. Pergunta para um japonês, fica mais fácil. Então, se você não concorda
com colônias espirituais, a pergunta é: para quantos espíritos você já perguntou sobre isso e quantos disseram que não existe? Se você por acaso já perguntou sobre essa questão do sofrimento no plano espiritual, para quantos espíritos você já perguntou? Então muitas vezes o estudo acaba ficando fechado em cima de livros que acabam exprimindo muitas vezes opiniões pessoais. Kardec naturalmente utilizou um método muito eficaz, um método muito importante. Esse método trouxe para nós muito mais do que o conteúdo da pesquisa de Kardec. O método que ele nos ensinou foi muito mais valioso. Quando ele diz assim, olha, você tem que pesquisar, você tem que comparar, você tem que fazer isso e aquilo. Então, na verdade, nós temos simpatias e antipatias. Tem gente que não gosta, por exemplo, de Divaldo Franco, tem gente que não gosta de Chico Xavier, tem gente que não gosta de Gabriel Delany, que era um grande estudioso, tem gente que não gosta de Denis e tudo mais. Então, gostar ou não gostar é uma questão pessoal. Se a questão é pessoal, então não tem debate. Né? Então eu prefiro me abster porque eu não vou convencer ninguém e ninguém vai me convencer daquilo que eu acredito. Né? Humberto colocou, né, ver a importância do assunto no meu crescimento, né, só uma curiosidade. É porque é aquela história, Humberto, a gente já falou sobre isso, né? Pois é, mas é uma visão radical, Casudinho. Né? Então a gente tem a paixão, como eu sempre falo para vocês, a paixão ela cega as pessoas, né? Então, quando se fala em paixão cega, você se torna, muitas vezes, muito agressivo na sua opinião. Você se torna muito radical na sua opinião. Então, todos nós somos assim. Da mesma forma que nós temos aqueles apaixonados dentro da doutrina espírita, você tem os apaixonados dentro da religião evangélica, das religiões evangélicas, você tem os apaixonados no catolicismo, os apaixonados no hinduísmo. Né? Então, você tem que estudar aquilo que para você é bom. Né? Aqui na nossa sala, por exemplo, eu sempre procuro, né, deixar para nós aqui a possibilidade de debatermos sobre nenhum assunto, sobre qualquer assunto. Né? Então eu não tenho, por exemplo, colocar a minha opinião, dizer que todo mundo está errado e que eu estou certo. Eu sempre deixo aberto para a gente conversar. E qualquer assunto que não chega a uma conclusão, ele fica aberto até a gente conseguir encontrar uma resposta. Se você entra num espaço que as pessoas dizem assim, você tem que acreditar naquilo que eu quero. Se você não acredita, você não serve para ficar aqui, pega as tuas coisinhas, vira as costas e vai embora. Sabe aquela história? Vai caçar sua turma? Então, assim, nós aqui caçamos a nossa turma e formamos a nossa turma. Né? Então, nós não temos aqui 100% de unanimidade em todos os assuntos, mas aqueles assuntos que não são unânimes não são fechados. Então, é a forma que a gente tem que estudar. Então, na verdade, não é o conteúdo. Né, o grande problema que você encontrou não foram os temas que foram trabalhados, mas a forma como o estudo está se desenvolvendo. É ali que está o problema. Então, se a gente não consegue se adaptar a um grupo, a gente busca outro grupo, não tem problema. Né, a gente tem aqui no Pautalk, por exemplo, ele é um programa que nos dá possibilidades de estudar as mais variadas opiniões. Né? E o Pautalk ele já está há muito tempo aqui, muitas salas já abriram, muitas salas já fecharam. Né? Muitos de nós aqui somos bem antigos aqui, já passamos pelas mais variadas salas, né? E ali nós conseguimos conhecer muita gente, conhecer muitos pontos de vista e tudo mais. Só a nossa sala aqui ela tem 9 anos de existência. Né? Então de lá para cá a gente conheceu muita coisa, já viu muita coisa certa, já viu muita coisa errada. E assim a gente vai aprendendo através dessas experiências. Então não fica chocado. Né? Eu cheguei a pegar só o Pautalk, né? Eu não cheguei a pegar o Tivejo. Tivejo foi Vaninha, Hermes, eu não sei mais quem aqui é da época do Tivejo, acho que o Dudu também é do Tivejo. Então só alguns aqui que são poucos que vieram para cá daquela época. Né? Então assim, é aquela história, né? Começa a estudar aquilo que para você é bom. Né? Começa a estudar aquilo que para você é interessante. Né? As opiniões são só opiniões. E eu sempre coloco assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente desencarnar, a gente volta a se encontrar e conversa sobre o assunto. Aí a gente vai saber se a gente está no meio do nada, se a gente está em algum lugar, ou se a gente foi para lá ou foi para cá. No mais, vamos montar aqui a nossa harmonia, vamos montar, né, a nossa... Beijo, Dafa. Vamos montar aqui o nosso grupo, que é essa harmonia que é o mais importante. E como eu coloco aqui na nossa sala, né, que a doutrina espírita para nós nada mais é do que o motivo da gente estar junto. Mas se não fosse a doutrina espírita, nós teríamos outro motivo para estar juntos. Exatamente porque nós conseguimos criar um laço de amizade, um laço de fraternidade aqui, que dá é o prazer que a gente sente de todos os dias se encontrar.
E por acaso a gente fala de doutrina espírita, né? Então é exatamente isso, esse amai-vos, né, que é o principal, é o ponto fundamental. Né? Se nós não temos a fraternidade, a harmonia para poder trabalhar junto, então a sala não tem razão de existir. Né? Então, mas não se preocupa com essas coisas, porque todos esses assuntos que são polêmicos na atualidade, que não são esclarecidos para muitos na atualidade, com o tempo eles serão esclarecidos. Né? Ou a favor ou contra, mas independente de quem ganha, quem perde, né? O que importa é a gente sempre buscar expandir o nosso conhecimento, mas principalmente fazer com que a gente se torne pessoas de bem, que eu acho que isso é fundamental. Né? Então tudo vai dar, tudo vem no tempo certo. Então, independente para onde vai, independente de onde veio, todo mundo vai, todo mundo vem. Para onde a gente vai descobrir depois, isso com calma, sem nenhum problema. Beleza? Bom apetite então, né, Sandra? A Dafa colocou, é difícil quando nos deparamos com os doutores da lei dentro do movimento espírita. Pois é, a Dafa é das antigas também, né, Dafa? A gente já passou por poucas e boas aqui no Pautal, que vendo muita coisa acontecendo, né? Então, a gente vai formando essa opinião, né, de ver como as coisas... A gente já entrou, por exemplo, em salas espíritas assim, que se não fosse num ambiente virtual, a gente veria pessoas assim rolando escada. Um puxando o cabelo do outro, enfiando o dedo no nariz, mordendo a orelha. Tudo em nome da doutrina, né? Isso assim, né? O amai-vos e instruí-vos, né? Então, aquela história assim, da mesma forma que pregaram o evangelho no Chico, lá no filme, já pregaram o livro do Espírito em muita gente aqui, né? Saiu gente jogando o livro na cara do outro aqui o tempo todo. Mas nada disso. É seleção natural, né? A seleção natural, né? Tudo que é formado, tudo que é embasado, né, no amor, na amizade, ele se sustenta. Tudo aquilo que é radical, ele acaba se desfazendo. É natural que seja assim, não adianta. Bom, vamos em frente, pessoal. Tá, mas fica tranquilo, meu amigo, que isso aí é normal, essas divergências acontecem. Então o problema não é a divergência, é a forma como nós vamos resolver as divergências, né? A Daf colocou, né, como eu disse a Chico, né, ajuda e passa, né, pois é. Às vezes a gente só passa, né, pois é. O ajudar que é bom, que é nada, né, não fica. Vamos lá. Tá, vamos em frente. O estado latente das faculdades, a gente está só fazendo uma recapitulação daquilo que a gente viu na semana passada, tá, pessoal? E a gente já vai entrar... Não, na verdade, nós vamos entrar agora no tema novo, né, na continuidade do tema que a gente está falando, né? Deixa eu ver aqui. Armando colocou, nessa sala eu não concordo com algumas coisas, né? Nem por isso fico metendo o porrete aí, por respeito à opinião de todos. Né? Então é assim, é aberto, né? Vamos conversar, vamos aprender juntos. Muitas vezes a gente fica radical demais, muitas vezes a gente fica liberal demais. Então é sempre mantendo o equilíbrio para poder aprender. Porque não é aquela questão assim do que eu sei, do que o outro sabe. Né? O que a gente faz com esse conhecimento. É essa que é a diferença. Vamos lá então, pessoal. Entrando agora no tema de hoje. As faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito deve ocupar no mundo e com as provas que tenha escolhido. Exatamente aquilo que a gente conversou agora, né? Mais uma vez para a gente poder fixar essa ideia. As faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito deve ocupar no mundo e com as provas que tem escolhido. Todavia, acontece frequentemente que os preconceitos sociais o deslocam, o que faz com que certas pessoas estejam intelectual e moralmente acima ou abaixo da posição que ocupam. Essa desqualificação, pelos entraves que acarreta, faz parte das provas. Ela deve cessar com o progresso. Numa ordem social mais adiantada, tudo se regula de acordo com a lógica das leis naturais, e aquele que apenas tiver aptidão para fazer sapatos não será, por direito de nascença, chamado a governar os povos. Né? Então aqui o que mostra para nós é que cada um, naquela sociedade onde existe a justiça, onde existe o equilíbrio, onde as leis naturais se desenvolvem dentro do tempo correto, dentro da forma correta, cada indivíduo vai ocupar a sua posição real, a sua posição correta, de acordo com as suas necessidades e capacidades. Muitas vezes nós temos, por exemplo,
uma dificuldade que nós enfrentamos na nossa sociedade, é quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Ela vai sempre escolher aquela profissão que tem mais status dentro do meio onde ela vive. Se ela vive numa sociedade, numa família, por exemplo, num grupo social, onde as pessoas possuem, por exemplo, nível superior, profissões de destaque, ela será naturalmente cobrada a seguir aquele mesmo caminho, mesmo que ela não tenha aptidões para isso. Então, se por acaso ela vive numa família humilde, que não tem conhecimento, que não tem ainda aquele estímulo para se desenvolver intelectualmente, ela vai ficar estagnada naquela condição, mesmo que ela tenha impulsos e tendências para poder alcançar algo mais. Então hoje a nossa sociedade, pelo fato dela ser muito voltada para o materialismo, né, e a gente lembra sempre aquela passagem do Evangelho, que diz a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, o que significa que o nosso mundo hoje é um mundo material. E, consequentemente, você precisa ter dinheiro para comprar as coisas. E esse dinheiro depende do fruto do seu trabalho. Só que quando nós temos um pensamento voltado para o consumismo, não basta você ter aquilo que você precisa. Você tem que ter aquilo que te agrada e que agrada aos outros também. Então nós já vimos propagandas em que nós temos ali um indivíduo, por exemplo, tem uma propaganda de um posto de gasolina que mostra o rapaz vestido de frango, naqueles carros, né, de entrega de frango frito, e de repente para o rapaz com uma Ferrari do lado e fala assim, a vida não está difícil para ninguém, né? A vida não está fácil para ninguém, né? Isso mostra o quê? Que o cara, né, o rapaz que está naquela Ferrari, é o bonitão, é o grandão, é o poderoso, enquanto que o coitadinho é aquele que está vendendo frango. Sendo que, na verdade, né, a nossa sociedade diz assim, você está aqui para poder se alimentar, você está aqui para sobreviver e você está aqui para aprender principalmente. Só que a nossa sociedade inverteu esses valores. Você está aqui para ser importante, para ser rico, para ser bonito, para ser famoso e para ser poderoso. Né? Então tudo isso que nós temos hoje, né? Pois é, né, Sandro? Então o que nós vemos hoje é que a nossa sociedade invertendo esses valores mostra que nós praticamente vivemos constantemente bombardeados por esse estímulo de poder, esse estímulo de conquista. Ninguém aprende desde de criança que você tem que ser uma pessoa boa, que você tem que ser uma pessoa do bem, que você tem que fazer tudo o que for possível para ajudar as pessoas à sua volta. Você aprendeu assim para estudar, para poder trabalhar, para ganhar dinheiro e para ser alguém na vida. Esse ser alguém na vida, que é muito interessante inclusive, me lembro de uma reportagem que passou sobre uma desses institutos de assistência social, né? A lei de Gerson é um recurso, né, Elcio? Então, aí já é um recurso da malandragem para poder atingir os objetivos, né? Aí já entra os fins justificam os meios, né? Os meios, exatamente a lei de Gerson, né? Então eu lembro que eu assisti uma reportagem num desses institutos que acolhem crianças carentes, que oferecem para elas cursos de artes, cursos profissionalizantes. E aí perguntava para uma dessas crianças, muito simples, vivia numa dessas comunidades, né, dessas grandes cidades, eu acho que era aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não me recordo. E aí então perguntou assim, escuta, por que você gosta de estudar? Aí ele respondeu assim, é porque eu quero ser alguém na vida. Então essa ideia, ser alguém na vida, representa o que exatamente? Você quer ser alguém de que tipo? Alguém que tem dinheiro ou alguém que tem caráter? Nós aprendemos que nós temos para ser alguém na vida, é alguém que tem posses, alguém que conseguiu acumular um patrimônio. Por isso então, como nós temos esse pensamento, esses valores invertidos, né, Alessandra? Temos esses valores invertidos, como nós temos essa cultura consumista, de que você precisa comprar, você precisa ter, você precisa fazer acontecer, nós fugimos daquela ideia de que se você valorizar as tendências e a capacidade de cada pessoa, você não terá frustração. Por que as pessoas hoje praticam violência para roubar ou assaltar alguém? Porque ela quer ter aquilo que o outro tem. Porque ela sempre aprendeu que bom é aquilo que o outro tem, que ele pagou caro, que é mais bonito, que é isso, que é aquilo. Então nós temos que perceber exatamente isso. A nossa sociedade, com seus valores invertidos, ou o que a TV mostra, né? Porque na verdade a nossa cabeça é feita por aquilo. Você assiste a um programa, a uma propaganda, eu sempre falo muito sobre isso, sempre utilizando aquela visão da sensualidade e do poder para poder vender um produto. Então mostra aquele carrão, naquela cidade bonita,
aquele homem muito bem aparentado, com aquela mulher linda do lado, dizendo que ele é um homem feliz porque ele tem aquele carro. E as pessoas crescem vendo aquilo. E como a gente sempre brinca, né? Você está assistindo a televisão, aí nós temos ali as mulheres principalmente, né? Eu falo principalmente porque não são exclusivas, né? As mulheres gostam de assistir a novela, então você se senta ali na frente da televisão, vê a novela, né? Em que você tem ali aquela casa bonita onde a pessoa mora, aquelas atrizes selecionadas a dedo pela sua beleza, pela sua sensualidade e tudo mais. E aí então vê aquele casal romântico, maravilhoso, passeando naquele carro lindo. Aí a Dona Maria olha para o lado, assim, no sofá da casa dela, vê o seu João lá cochilando, roncando, aquela barriga, e ela se sente infeliz por isso. Por que ela se sente infeliz? Porque o padrão de felicidade dela é aquele casal que está na televisão, que está interpretando um papel de felicidade. Então é isso que nós aprendemos. É assim que nós somos constantemente bombardeados. Nós nos afastamos daquela realidade que nos trouxe até aqui para vivermos a ilusão daquela felicidade efêmera, né? Daquela felicidade fantasiosa. A Lívia colocou, né, o estímulo ao desejo se confunde com o que é realmente uma necessidade. Se confunde não, ele praticamente substituiu, né, Lívia? Então ele substitui aquilo que é realmente uma necessidade, porque as pessoas aprenderam a viver assim. Vão vender sandálias, sapatos e colocam modelos de lingerie. Pois é. Me lembro até de uma propaganda que tinha ali um rapaz vendendo um chinelo e ele estava pelado na beira da praia, só se tampando com o chinelo, enquanto que um monte de mulheres estava olhando para ele dando risadinha, para vender um chinelo. A Dafa lembrou que o Evangelho já nos alertava disso, né, quando falando das mulheres de lindos vestidos e que não se sabe o que vai de dor e lágrimas por baixo deles, né? Pois é, quem falava muito sobre isso era a Condessa Paula, né, lá no livro Céu e Inferno. Ela falava a mesma coisa, que toda essa ostentação da sociedade, né, nada mais é do que uma ilusão, que as pessoas não se dão conta exatamente disso. A Sandra colocou, né, hoje, né, só quer boas notícias. Depois é o que a gente procura, Sandra, mas é difícil, né, quando a gente tem uma sociedade que pensa ainda dessa forma. Né? Vamos lá então, continuando, pessoal. Voltemos à criança. Até Kardec está mudando de assunto agora. Voltemos à criança. Até o nascimento, estando todas as faculdades em estado latente, o espírito não tem nenhuma consciência de si mesmo. No momento do nascimento, as que devem se exercer não tomam subitamente seu impulso. O seu desenvolvimento segue o dos órgãos que devem servir para a sua manifestação. Através de sua atividade íntima, elas impulsionam o desenvolvimento do órgão correspondente, como o broto que nasce e empurra a casca da árvore. Né? Aqui já está falando, né, de um modo bastante simples, que a criança ela vai se desenvolvendo organicamente, né, o seu corpo vai se desenvolvendo. Nós observamos isso com muita facilidade nos processos pedagógicos que as escolas hoje desenvolvem. Por que as crianças começam a aprender aquelas continhas mais simples, mais básicas, e não aquelas contas mais complexas? Primeiro, porque é um processo pedagógico, você não pode aprender o difícil sem aprender as bases que são mais fáceis. E segundo, porque você não pode fazer com que alguém que tem um intelecto temporariamente limitado a absorver conceitos mais complexos. Por isso, então, ela aprende aquilo que é fácil no tempo dela. Depois, no ano seguinte, vai evoluindo, evoluindo, até que quando ela chega na adolescência, ela já está começando a fazer cálculos complexos. Pelo menos, né, deveria tentar fazer. E Pestalozzi já falava sobre isso, né, que era ali o grande pai da pedagogia, que trabalhou com Kardec e tudo mais, né, que foi mestre de Kardec, na verdade. O Pestalozzi já trazia uma outra proposta de ensino para fazer com que realmente a criança conseguisse desenvolver o seu potencial cultural e intelectual e não sendo forçada a absorver ensinamentos que não tinham proveito para ela. Então é uma proposta, né, que a Dora Encontre, que é a nossa pedagoga de plantão, doutora em pedagogia espírita, vem tentando fazer, né, reformulando o currículo das escolas. Exatamente para fazer com que a criança realmente consiga aproveitar ao máximo aquilo que para ela é importante. Né? E a gente vê, inclusive hoje, nessa parte de... Não é o caso da gente comentar, mas só para ilustrar um pouquinho mais, a gente percebe que hoje tudo é concorrência. Muitas vezes você obriga a criança, por exemplo, a um estudo difícil na escola, porque sabe que futuramente ela vai ter um vestibular para fazer.
Então ela vai ter que passar por aquela concorrência, passar por aquele bombardeio psicológico para poder passar no vestibular, e para isso ela vai aprender um monte de coisa que para ela não tem tanta utilidade. Né? Então isso a gente vê que há necessidade de nós reformularmos muita coisa na nossa sociedade, só que isso vai acontecer com o tempo, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. E quando eu falo com o tempo, nós podemos colocar aí na frente 3 ou 4 gerações para poder modificar isso. Né? Continuando para nós. Daí resulta que na primeira infância o espírito não goza de plenitude de nenhuma de suas faculdades, não somente como encarnado, mas também como espírito. Ele é verdadeiramente criança, como o corpo ao qual está ligado. Ele não se encontra comprimido penosamente no corpo imperfeito, se assim fosse. Imperfeito. Se assim fosse, Deus teria feito da encarnação um suplício para todos os bons ou maus espíritos. Acontece diferentemente com o idiota e o cretino. Né? Mais uma vez, lembrando que idiotia e cretinismo eram dois diagnósticos, né, de limitações intelectuais utilizadas naquela época. Né? Então, hoje, quando nós falamos que uma pessoa tem deficiência intelectual, naquela época chamava de idiotia ou cretinismo. Então, acontece diferentemente com o idiota e o cretino. Os órgãos, não tendo se desenvolvido paralelamente com as faculdades, o espírito acaba por se encontrar na posição de um homem preso por laços que lhe tiram a liberdade de seus movimentos. Aqui já é importante a gente lembrar, no Livro dos Espíritos, aquela passagem que fala sobre a influência do corpo sobre o espírito, Kardec aborda essa questão, falando que o espírito pode apresentar as faculdades mais elevadas, os maiores talentos, mas se por acaso ele tiver que encarnar num corpo que apresente limitações, ele só vai apresentar aquilo que é possível. E faz aquela comparação, você não pode pegar um músico de grande talento e fazer com que ele desenvolva a sua música num instrumento imperfeito. É como se pegasse um violinista que tivesse ali um conhecimento perfeito da sua arte, dos maiores artistas, e desse para ele um violino de brinquedo desafinado. Aí ele teria então que se virar para poder tentar fazer com que a música fosse representada naquele brinquedinho. Então nós temos hoje, quando nós vemos as pessoas que trazem limitações intelectuais, sofrem muito. Né? Espíritos que passam por expiações ou provas extremamente difíceis, exigindo paciência, exigindo tolerância, exigindo valores, né? Porque na verdade ele vai viver às custas da caridade alheia. E essa caridade pode ser de um familiar ou pode ser de um desconhecido. Então ele sofre muito por isso. Né? Para quem já teve contato com instituições que tratam com crianças ou pessoas que têm essas limitações, paralisia cerebral, traumatismo craniano, síndrome de Down e outras patologias que afetam, né, o cérebro dessas pessoas, elas acabam tendo essas limitações, essas dificuldades. E daí então, embora ela tenha todo aquele talento, toda aquela vontade para se expressar, ela simplesmente não consegue porque o seu corpo físico não ajuda. Diferentemente da criança, que ela vai se desenvolvendo gradualmente fisicamente, ao mesmo tempo que seu intelecto vai acompanhando esse desenvolvimento. Então ela não tem um bloqueio até ela atingir a idade madura, quando ela pode se expressar de uma forma plena dentro aqui do ambiente terreno, né? Não plena como espírito desencarnado. Continua. Tal é a razão pela qual pode-se evocar o espírito de um idiota e dele obter respostas sensatas, enquanto que de uma criança em idade muito tenra, ou ainda que não veio à luz, é incapaz de responder. Olha que observação interessante essa de Kardec. Ele comenta o seguinte, que se por acaso você faz a evocação de uma criança, porque a criança nada mais é do que um espírito encarnado. Então, se eu faço uma reunião mediúnica e eu faço a evocação, por exemplo, deixa eu pegar aqui do Elcio, que está lá dormindo, lá em Minas Gerais, curtindo aquela cesta depois do pão de queijo e tal, eu faço a evocação, ele se manifesta, né, dentro das possibilidades e interesses, e acaba depois conversando conosco de um modo natural, expressando as suas ideias, demonstrando a sua maturidade, o seu conhecimento. Se eu faço a evocação de uma criança,
essa criança poderia também, em desdobramento, se manifestar. Porém, as suas respostas seriam limitadas, porque enquanto ela se encontra aqui no mundo físico, ela vai responder de acordo com a sua maturidade, porque ela passou por aquele processo de restrição para poder se desenvolver de acordo com a evolução do seu corpo físico. Então, na verdade, a criança que apresenta a sua limitação como espírito restrito naquela condição, ele vai também responder de acordo com essa restrição. Já no caso de um espírito, por exemplo, de um adulto que tem uma deficiência intelectual muito grande, essa pessoa sendo evocada, esse espírito sendo evocado, ele vai se libertar daquele corpo físico e as suas respostas serão de um espírito adulto. De espírito que tem conhecimento, ele pode falar sobre isso. E, aliás, várias experiências já foram feitas a esse respeito, na época de Kardec, com o próprio Kardec, como também aqui hoje, na atualidade, em que nós temos espíritos que são evocados encarnados. Eu reforço para vocês aquela ideia, né, que quando se fala em mediunidade, mediunidade não significa comunicação entre vivos e mortos. Mediunidade significa comunicação entre espíritos, que muitas vezes estão encarnados. Então eu posso fazer evocação de alguém que está encarnada, essa pessoa pode responder a qualquer momento de acordo com a facilidade dela. Se ela estiver acordada trabalhando, e no momento em que eu fizer a evocação, ela responder esse meu chamado, ela vai ficar então quietinha lá no lugar onde ela se encontra, naquela condição assim meio de anestesiada, meio de entorpecida, porque ela está de corpo presente num local, mas o seu espírito se desprendeu para outro. É o caso da emancipação. Pode chamar que eu vou, Sandra. Vamos lá. Vou comer uma macarronada com você. Macarronada fluídica nesse caso, né? Então, quando faz a evocação, o espírito responde. Então nós temos ali 3 situações que Kardec levantou. O espírito na condição de adulto. Quando eu falo na condição de adulto, vocês compreendem naturalmente que ele se encontra naquela condição de plena consciência da sua condição, né? Do seu estado. Então, a evocação de um espírito adulto, a evocação de um espírito adulto num corpo limitado intelectualmente, com uma deficiência intelectual, e também a evocação de um espírito na condição de criança. Os 3 vão responder de formas particulares. O adulto, com a forma absolutamente natural. O que traz deficiência intelectual física vai conseguir se expressar de uma forma diferente da realidade, já que ele não vai conseguir falar da forma correta. E uma criança respondendo de acordo com a sua condição. Então, são 3 situações diferentes que Kardec nos trouxe aqui, e que, sem dúvida nenhuma, são informações bastante curiosas. E continua. Todas as faculdades, todas as aptidões, estão em germe no espírito, desde sua criação. Elas aí estão em estado rudimentar, como todos os órgãos na primeira pequena porção do feto informe, como todas as partes da árvore na semente. O selvagem, que mais tarde se tornará um homem civilizado, possui, portanto, em si os germes que um dia dele farão um sábio, um grande artista ou um grande filósofo. Quando Kardec fala do sábio, do selvagem, é importante lembrar que essa expressão selvagem são daquelas pessoas que viviam na selva. A gente fala aqui de uma ideia que se desenvolveu no século XIX, e no século XIX a França era o grande celeiro intelectual do mundo, e a África, por exemplo, e a América Latina de um modo geral, nada mais eram do que regiões do planeta em que havia ainda sociedades primitivas. Então, tanto na África, como na América, como na própria Ásia também, nós tínhamos ali tribos. E na visão dos europeus, eram selvagens porque viviam em função daquilo que a selva proporcionava para eles. Viviam em função da pesca, da caça, da coleta, viviam naquelas casas feitas com estruturas naturais. Então, enquanto Kardec observava, ficava parado em frente ao Palácio de Versalhes, por exemplo, aquela estrutura maravilhosa, aqui no Brasil nós tínhamos ainda vivendo em casa de pau a pique. Por isso então falava, né, que eram selvagens. A ideia de selvagens não é uma ideia, não é uma expressão pejorativa, vamos dizer assim, né? A Dafa lembrou tudo isso vinculado à condição evolutiva do espírito, quer dizer, como não bastasse a sua, digamos assim, idade espiritual, em termos de estrutura, ainda temos ainda os valores e conhecimento que ele apresenta.
Porque nós temos aqui na nossa sociedade hoje, todos nós, embora vivamos no mesmo período, na mesma época, nós estamos em condições diferentes de conhecimento e de valores. Tanto é assim que nós temos... Por que tem pessoas ainda que praticam crimes dos mais bárbaros, dos mais absurdos? Por que nós temos pessoas que cometem aquelas atrocidades de guerra que nós vemos na televisão? Como é que nós encontramos aqui essas pessoas, esses ditadores, esses genocidas, que convivem com pessoas que são extremamente generosas na mesma época? Porque são espíritos com idades morais diferentes, idades evolutivas diferentes. Então isso também acaba entrando em consideração, né? Continuando aqui para nós. À medida que esses germes chegam à maturidade, a providência lhe dá, para a vida terrestre, um corpo apropriado às suas novas aptidões. É assim que o cérebro de um europeu, olha só a visão de Kardec da época do século XIX, é mais organizado, provido de um número maior de teclas do que a do selvagem. Vamos falar sobre isso daqui. Essa é uma questão, como eu já falei para vocês, que ela acaba sendo um ponto de crítica à doutrina espírita, ou principalmente uma crítica a Allan Kardec e daqueles que são seus opositores. Que falam, por exemplo, né, a visão de Allan Kardec era extremamente racista, era extremamente preconceituosa porque ele falava isso. Na verdade, não era ele que falava isso, era a Europa naquela época que falava isso. Da Europa vieram as grandes navegações, vieram os grandes conquistadores. Consequentemente, eles sem dúvida nenhuma se achavam como o centro intelectual e cultural do mundo, como de fato o eram. Não dá para a gente pensar, por exemplo, daquilo que acontecia no Brasil, que era um país que vivia o império, né, sob o domínio do Império Português, vivendo a escravidão e tudo mais, enquanto que na Europa nós vivíamos o iluminismo, a filosofia sendo desenvolvida no seu mais alto grau, a ciência começando a se desabrochar de uma forma como nunca outra houve. Numa época houve, né? Então a gente vê aqui que realmente a visão dos europeus tinha a razão de ser. E quando Kardec colocava que o cérebro de um europeu é mais organizado do que um do selvagem, não tenhamos dúvida de que é assim que acontecia. Aliás, era uma situação interessante que Kardec ele comentou na Revista Espírita que ele tinha recebido uma carta de alguém que vivia, eu não me lembro se era na Colômbia ou na Venezuela, um centro espírita, escreveu para ele, falando, olha, nós estamos aqui e tal, nós estudamos o livro dos espíritos, e aquela babação de ovo, né? Ah, porque você é um gênio, porque você é maravilhoso e coisa e tal. E Kardec colocou assim, né? Ficamos impressionados, ou ficamos assim, né? Curiosos por vermos o livro dos espíritos entre os selvagens. Para quem tem ali o ego ferido, né? Vai dizer assim, né? Como Kardec é preconceituoso, como ele é isso, como ele é aquilo. Mas na verdade ele falava de povos da América do Sul, cuja imagem que chegava na França era a Amazônia. Então você imagina assim para Kardec o livro dos espíritos chegando na Amazônia, no meio da selva amazônica. Era essa a ideia. Então, para a vida terrestre, né, nós temos preparado os nossos organismos, os nossos corpos, de acordo com as nossas necessidades. Quando nós falamos, por exemplo, né, eu brinco muito com a Miriam, isso, né, Miriam? Quando a gente fala sobre o nosso cérebro dividido na parte lógica e na parte criativa. Para uns a parte lógica é mais desenvolvida, para outros a parte criativa é mais desenvolvida, para outros mantém aquele equilíbrio. Então, se eu sou um artista, mas o meu lado intelectual, o meu lado lógico é mais desenvolvido, eu vou ter aquele conflito de querer uma coisa e não conseguir fazer. Querer aprender alguma coisa e não ter capacidade para isso. Então nós ficaremos sempre naquele choque, porque o nosso corpo veio preparado para esse tipo de direcionamento. A Dafa lembrou que na Europa desconhecia também a cultura oriental, né? Eles tinham até um preconceito, né, Dafa, que eu já comentei aqui com vocês, que para os europeus havia 3 graus de evolução intelectual. A mais alta eram os europeus. Eles se colocavam como sendo ali os europeus de modo geral, né? E, obviamente, para quem estuda história sabe como isso funciona, né? Nós tivemos na Europa, por exemplo, o renascimento cultural, nós tivemos
a cultura greco-romana, nós tivemos a reforma religiosa, nós tivemos a Revolução Industrial, tivemos ali o próprio Iluminismo que chegou também. Então, enfim, todas as grandes conquistas da humanidade começaram, sem dúvida nenhuma, na Europa, né? E ali também a visão deles, então, que eles eram o topo. Depois eles achavam que os chineses eram um pouco inferior a eles, porque os chineses eram ali aquele povo que sofria um certo bullying dos europeus, né? E esse bullying era aquela coisa, né? O chinês estava sempre ali enfiado em tudo quanto é país, fazendo o trabalho que era trabalho braçal e aquela coisa toda, então eles eram vistos, de certa forma, com um certo preconceito. E, finalmente, um terceiro eram os selvagens, principalmente os negros. Principalmente os negros. E para quem não lê com cuidado as obras de Kardec, principalmente a Revista Espírita, vai chamá-lo de racista porque ele dizia que os negros eram inferiores aos europeus. E quando nós falamos do século XIX, de fato o eram, pois exatamente pelo estilo de vida que tinham. Então havia essa graduação, os europeus, depois nós tínhamos os chineses e depois nós tínhamos os negros. E cada indivíduo que reencarnava num ambiente como esse, ou porque ele tinha afinidade com esse nível, com esse grau de evolução, ou porque para ele era uma grande prova, era uma grande experiência, né, difícil principalmente, né? Enquanto o Livro dos Espíritos fala que o espírito independe do corpo, aqui estagia, né, mas sim da sua necessidade momentânea de experimentar, né? Então a gente vê que o local, o tipo de corpo, a prova que ele vai se submeter, tudo isso faz parte dessa grande programação, né? Agora, para a vida espiritual, a gente já entra num outro ponto agora, porque Kardec fala para a vida terrestre. Para a vida espiritual, ela lhe dá um corpo fluídico ou perispírito, mais sutil, impressionável às novas sensações. À medida que o espírito se engrandece, a natureza o provê dos instrumentos que lhe são necessários. Então aqui a gente já começa a entrar na vida espiritual. Vida espiritual é aquela questão do gás que a gente falou inicialmente, né? Vocês que chegaram depois, que chegaram atrasados, né? Que perderam o trem das 9, a gente comentava o seguinte, que a gente podia fazer uma comparação do grau espiritual ou do grau perispiritual de cada um, do nível perispiritual de cada um, de acordo com os gases que nós temos hoje. Nós temos o gás hélio, que é o gás mais sutil. Depois nós temos o gás, um oxigênio, que é o gás um pouco mais denso. Nós temos o GLP, o gás de cozinha, que é um gás mais denso ainda. Então nós temos 3 tipos de gases. Peguei só esses 3 tipos naturalmente. Temos esses 3 tipos de gases que têm densidades diferentes. Então nós podemos imaginar que o espírito mais primitivo, mais inferiorizado, ele se assemelha àquele gás GLP, que no momento em que ele é liberado na atmosfera, de imediato ele vai para baixo, ele vai para o chão, porque ele é mais pesado que o oxigênio. Depois nós temos o oxigênio, que é aquele gás mediano. E depois nós temos o gás hélio, que é aquele que sobe, que é mais leve do que o oxigênio. Então os espíritos que são superiores têm um perispírito que se assemelha ao hélio, a esse gás mais sutil, que ele se eleva às grandes alturas. A maioria de nós, a gente tem um pouquinho de oxigênio, com CO2, com um pouco de metano, porque tem alguns que fedem um pouquinho, né? Um pouquinho de metano, um pouquinho disso, daquilo. Então a gente tem uma mistura de gases que nos mantém ainda nesse nível, mas com o passar do tempo a gente vai fazendo uma separação gasosa, né? Pois é, a gente também, né, Dafa? Está aqui embaixo olhando para cima. Então a gente está se depurando de vez em quando, liberando, né, rompendo algumas ligações químicas para a gente poder se elevar um pouquinho mais. Então, esses são os valores para a vida espiritual. Então, para a vida física, para a vida terrestre, um corpo físico compatível com as nossas necessidades. Na vida espiritual, depende da conquista que o espírito tem. Pessoal, fechando por aqui, tá? A gente vai continuar, deixa eu ver quanto que falta aqui. Não falta muito, não. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu estou fazendo um planejamento aqui para ver se dá para a gente terminar no próximo estudo. A gente continua na próxima. Tem aqui uma página e meia ainda, dá para a gente aproveitar com calma. Bom, nós vamos parar aqui na página número 307, na minha edição digital
do livro Obras Póstumas aqui que foi publicado pela editora Leon Denis, nós estamos estudando um capítulo que fala da morte espiritual. Tá? Aliás, vale a pena vocês fazerem a lição de casa e relerem esse capítulo todo, Morte Espiritual, porque ele é bem interessante. Ele fala sobre tudo isso que a gente conversou agora. Então nós paramos aqui nessa página 307 e vamos falar aqui no sentido da desorganização, da desagregação das partes, da dispersão dos elementos. Só há morte para o envoltório material e o envoltório fluídico, mas a alma e o espírito não podem morrer para progredir. Tá? Então é o que a gente fala exatamente sobre a morte espiritual. Tá? Então vamos ficar por aqui. Eu vou passar para o professor que vai fazer o encerramento para nós e depois a gente volta. Né, que esse assunto realmente é bem legal. Tá? A gente poderia estudar assim se a gente fizesse 10 leituras desse capítulo, nós teríamos ali 10 complementos para fazer, porque é sempre muita coisa legal que tem para falar sobre tudo isso, né? Muita coisa curiosa, coisa que todos nós vemos no dia a dia, quando a gente para. Né? Eu gosto, por exemplo, eu tenho um hábito, né? Um hábito que eu espero que seja saudável, de que sempre que eu me encontro num ambiente público, que tem muita gente, eu começo a observar as pessoas e fico me perguntando se elas têm consciência, né, do que elas estão fazendo aqui nesse mundo. Se você vai, eu me lembro de uma vez que eu me encontrava eu estava meio zen aquele dia, né, eu tinha ido ao cinema e saí assim meio reflexivo do filme que eu tinha visto. Aí eu fui para a praça de alimentação do shopping center e tal, era a hora do almoço, que eu fui bem cedo ao cinema. E aí então aquele bando de gente carregando bandeja para cá, disputando cadeira, gente querendo arrumar espaço e coisa e tal, e eu fiquei parado assim, eu só olhando, né, pensando, será que essas pessoas se dão conta que elas são espíritos encarnados? Que elas estão aqui cumprindo um propósito tão complexo do que simplesmente viver o dia a dia de consumismo, como a gente vê nesses centros de comércio? Quando você anda no trânsito e vê aquele engarrafamento, as pessoas cada um no seu carro, uns sozinhos, outros acompanhados, um ouvindo música, o outro não, um xingando, o outro quietinho. Será que essas pessoas se dão conta do que elas estão fazendo aqui? E aí depois eu olhei para o espelho e falei, será que eu estou me dando conta do que eu estou fazendo aqui também? E aí então são temas interessantes, né, que pois é, Sandra, uma chorando, outra rindo, né, que esses estudos nos levam a essas reflexões. E é importante, porque esse é o propósito da doutrina, né, fazer com que a gente pense um pouco mais sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, né, sobre os nossos objetivos, né, isso é mais importante. Dudu colocou, né, mas se você ficar remoendo a mente com essas coisas, a gente não pensa, né, na gente melhor, né, mas é importante, são reflexões de um modo geral, né, essas reflexões que nos levam a essas ideias, a esses exercícios, né, quem não exercita acaba enferrujando, né, a Miriam colocou, talvez saibamos, né, mas esquecemos, né, olha, sei lá, né, Miriam, eu acho que a gente mais esqueceu do que sabe. Mas, de qualquer forma, né, pelo fato da gente ser espírito imortal e da gente ter vindo daquele mesmo lugar, significa que todo mundo sabe, né? Só que uns esquecem mais do que os outros. Esse é o grande problema. Bom, fechando por aqui, pessoal. Página 307.